Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa. Hoje, em nosso programa, gostaríamos de dar ênfase à última obra, ao lançamento de Irmão José, do livro que Irmão José escreveu por nosso intermédio, obra recentemente editada pela LEP de Uberaba. Sempre Jesus, sempre. Neste livro, a capa muito significativa, muito bonita, neste livro o Irmão José estuda alguns versículos menos estudados, que são menos estudados, menos abordados do Novo Testamento. São 80 capítulos. Ou seja, Irmão José reflete conosco em torno de 80 versículos do Novo Testamento, particularmente dos evangelhos, dos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Como aqui no primeiro capítulo da obra, esse primeiro capítulo intitulado por ele, Não é preciso que andes sobre as águas. Ele comenta no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, o versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Simão Pedro pedindo a Jesus que o salvasse, porque ele começou a caminhar sobre as águas, no entanto, veio o vento forte, veio a ventania e ele começou a submergir. Ele teve medo e gritou por Jesus, para que Jesus o salvasse. Irmão José escreve: não é preciso que andes sobre as águas. Este episódio, envolvendo a Simão Pedro, que ao avistar Jesus caminhando sobre as águas, igualmente para ir ao seu encontro, manifestou desejo de levitar sobre elas, nos enseja profundas reflexões. Ao decidir se lançar às lutas para as quais se mostrava preparado, superestimando as suas possibilidades de espírito, o apóstolo, tomado por súbita sensação de medo, começou a submergir e assim apelou para a intervenção do Senhor. Vejamos, Simão Pedro imaginou que, como Jesus, ele pudesse andar sobre as águas. Ele também pudesse andar sobre as águas. Quer dizer, ele superestimou as suas possibilidades espirituais. É o que às vezes acontece conosco. Nós superestimamos as nossas possibilidades espirituais, abraçamos uma atividade ou queremos abraçar uma atividade além de nossa capacidade de realização e não conseguimos, submergimos, ou seja, afundamos. Diz aqui Irmão José: mais que depressa, o mestre lhe estendeu as mãos, não sem antes, porém, repreendê-lo pela sua falta de fé. E juntando a sua palavra à ação, reconduz Pedro à segurança do barco, de onde, ante as ondas revoltas das adversidades, ele nunca deveria ter saído. Então vejamos bem, não é? Jesus então salva Pedro, estende a ele a mão, primeiro o repreende, dizendo que ele não tinha fé, não é? Estende a ele a mão, o retira das águas
e o reconduz à segurança do barco. Vejamos bem, nós às vezes não podemos nos ausentar da segurança do barco. Nós queremos dar um passo maior do que as pernas. Não temos autocrítica. Infelizmente, nós somos muito mais propensos à crítica do que à autocrítica. Efetuamos julgamentos a respeito da vida alheia, né? As possibilidades dos outros, e não julgamos a nós mesmos. E irmão José encerra dizendo: para servir ao Cristo, ninguém precisa ousar além do que esteja dentro dos limites de sua atual capacidade de doação. Não há necessidade de que ensaiemos andar sobre as águas. Basta-nos apenas que, no reto cumprimento do dever, nos mantenhamos firmes dentro da embarcação que Ele nos deu a conduzir. Às vezes achamos que a nossa tarefa é pequena, queremos uma responsabilidade maior, abraçar uma tarefa maior e saímos da segurança do barco, não é? E nos esquecemos que para servir aos propósitos do Senhor, basta que nós perseveremos no reto cumprimento do dever daquela tarefa, aparentemente pequenina, porém de suma importância. Voltamos logo no segundo bloco. Estamos hoje dando aqui uma ênfase, um enfoque a este recente lançamento de Irmão José pela editora LEP, Jesus, sempre Jesus, ou Sempre Jesus, sempre, de Irmão José. Neste livro, Irmão José estuda versículos do Novo Testamento, dos Evangelhos, não é? São aqueles versículos menos abordados, sobre os quais refletimos menos, como, por exemplo, aqui no capítulo 3º da obra, Irmão José comenta de João, no capítulo 3º do Evangelho de João, versículo 27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Olha como é importante esta palavra de João. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Às vezes nós queremos receber dons espirituais, privilégios, queremos receber bênçãos que não nos são dadas. Se essas coisas não nos forem dadas, não receberemos. Irmão José escreve sobre este assunto aqui com o título: se não te for dado, não receberás. Se não te for dado, não receberás. E ele diz assim: anelando receber revelações do céu, que principalmente nos sirvam de melhor norte para o conhecimento da verdade que buscamos, procuremos inspirar confiança aos espíritos que delas possam se nos tornar mensageiros. Às vezes nós queremos respostas a determinadas perguntas, mas não fazemos jus. Nós desejamos explicações, nós questionamos o mundo espiritual, queremos, pedimos, oramos, mas ficamos apenas na súplica. Nós não procuramos corresponder à confiança do mundo espiritual, nós não buscamos, nós não procuramos inspirar confiança nos espíritos. Queremos, mas não fazemos nada, não fazemos nenhum esforço. Então ficamos assim: eu não entendo. Mas você procura entender? Você se põe em condições de entender, de receber a inspiração? Você ora, você busca, você bate para que a porta se abra, sabe bater para que a porta possa abrir, porque não adianta bater na porta também.
Tem pessoas que não sabem bater na porta para que a porta possa se abrir. Irmão José diz assim: as portas da luz não se descerram, senão espontaneamente, aqueles que souberem alcançar o seu limiar. Senão espontaneamente, aqueles que souberem alcançar o seu limiar. Tudo é resultado do esforço, da boa vontade e, sobretudo, da sinceridade de propósitos. Nós percebemos aí muita gente: eu não recebo nada, eu não vejo nada, eu não sinto nada, e papapá, e papapá. Mas a pessoa não procura fazer por onde. Acha que faz uma prece e pronto, os espíritos têm a obrigação de aparecer. Faz uma prece, faz um gesto de caridade, pratica uma caridade, dá uma moedinha para alguém que está aí pedindo no semáforo e pronto. Não, agora cadê? Estou esperando. Estou fazendo bem, não vem nada. Esse bem não vem. Então vejamos aqui o que nos fala irmão José. Não acreditemos que de alguma maneira nos seja possível mercadejar com os talentos divinos, ludibriando a lei que nos espreita no menor de nossos movimentos. Quer dizer, o mundo espiritual superior espreita os nossos sentimentos, ausculta o nosso coração, não é? Ausculta o nosso coração. Tem muita gente que pede: eu gostaria de ter o dom da cura, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo, eu gostaria de... Tanta gente gostaria de tanta coisa. No entanto, não faz nada. Não faz nada para merecer, para atrair a presença dos espíritos. Aliás, faz ao contrário, né? Faz muito ao contrário, porque às vezes a pessoa começa a trabalhar bem intencionada e de repente já segue por um atalho, segue por outro, pega um caminho, pega outro caminho, começa a fazer concessões, como nós estamos vendo aí, mesmo no Espiritismo, começa a fazer concessões, e isso em toda parte. Concessões por conta de interesse pessoal, de promoção pessoal, não é? Como dizia Chico Xavier, tem pessoas que querem ser maior do que a tarefa, né? Querem ser maiores do que a tarefa que estão executando, não é? E como ele dizia, olha, o trabalhador que trabalha pensando em aparecer, ele pode até aparecer, mas o trabalho vai desaparecer, não é? O trabalhador trabalha pensando em aparecer. Olha, o que tem que aparecer é a obra. Não somos nós que temos que aparecer. É a obra que tem que aparecer e aparecer cada vez mais. Foi assim que disse João Batista quando Jesus surgiu. João Batista era o precursor. João Batista, entre aspas, era o Cristo da época. Ele curava, profetizava, ele tinha os seus seguidores, não é? Os seus discípulos, ele batizava. Mas quando ele viu que Jesus apareceu, e ele sabia que Jesus era maior do que ele, quando ele percebeu que Jesus apareceu, o que João Batista disse? Olha, esse que vem aí agora, eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele. Eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele. Olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E o que João Batista fez? Jesus apareceu no cenário e ele sumiu. Ele tratou de sumir, porque era o Cristo, ele sabia que era o Cristo. Então, o irmão José diz assim, encerrando: no texto evangélico em estudo, nesta breve página, o ato de receber comparece estreitamente vinculado à lei do mérito. Não esqueçamos que, dentro do simbolismo bíblico, as águas do Mar Vermelho, que se abriram à passagem de Moisés e o seu povo, fecharam-se ante as carruagens do faraó. As águas do mar se abriram para Moisés, mas não se abriram para o faraó. Pretendendo receber mais que recebemos, precisamos, pois, ter muito mais que simples pretensão. Voltaremos. Bem, hoje nós estamos aqui fazendo um rápido comentário, um rápido estudo sobre este novo livro de irmão José, Sempre Jesus, Sempre. Que você
pode encontrar, você pode pedir às distribuidoras, em algumas livrarias espíritas você também vai encontrar, como também você pode pedir pela loja virtual da editora LEP. Basta você entrar lá, loja virtual da LEP Editora, www.lepp.com.br, a loja virtual. Você pode solicitar esta obra. E nesta obra, irmão José está estudando alguns versículos do Novo Testamento. Vamos ver aqui no capítulo 5º, por exemplo, em que ele intitula O Cêntuplo, mas com perseguições. Os títulos já são bem incisivos, né? O cêntuplo, mas com perseguições. Ele estuda do Evangelho de Marcos, o capítulo 10, versículo 28, e Marcos anotou assim: Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Então Pedro estava dizendo para Jesus: Senhor, o que nós vamos receber, né? Nós deixamos tudo e estamos te seguindo. Não é? Pedro falando para Jesus, né? Quer dizer, Pedro estava fazendo uma cobrança, né? Indiretamente era uma cobrança. Senhor, nós deixamos tudo, né? Deixamos a pesca, deixamos até a família, deixamos o trabalho, deixamos as coisas do mundo e te seguimos. Irmão José escreve aqui dizendo: Pedro, ao que tudo indica, não havia esquecido tudo, posto que trouxeste na lembrança todas as coisas das quais supostamente ele havia se desapegado para seguir a Jesus. Quer dizer, Pedro havia se esquecido, mas não havia esquecido tanto, né? Porque ele se lembrava do que tinha deixado. Senhor, nós largamos tudo. Ele só não enumerou, mas ele falou: nós largamos tudo e te seguimos. Irmão José prossegue: Também somos assim. Na primeira oportunidade em que as nossas expectativas de recompensa não se mostram atendidas à altura, relacionamos o tamanho do sacrifício feito para nos dedicarmos à causa do bem. Quer dizer, a gente começa, né? Nossa, mas eu tenho feito tanto. Onde é que estão os espíritos? Eu estou enfrentando tanta dificuldade. Desde que eu entrei no espiritismo, minha vida tem sido só uma vida de luta. A gente escuta muito isso, não é? Eu me lembro de um amigo, eu era jovem, eu comecei na doutrina, né? Me lembro de um senhor, de um amigo, que nos conduziu ao centro espírita pela primeira vez, e eu falava para ele: olha, ele chamava-se Sinésio: olha, Sinésio, desde que eu entrei no espiritismo, eu sofro isso, sofro aquilo, passo mal, não durmo à noite, tenho pesadelo, é uma peleja. Ele virava para mim e falava assim: você quer sarar? Eu falava: quero. Então queima todos os seus livros. Pega todos os seus livros espírita e queima, que você vai ficar bom. Porque é o que os espíritos obsessores querem que você faça. Se você não incomodar os espíritos obsessores, eles vão te deixar quietinho, quietinho. Agora, se você começa a incomodar as trevas, elas vão reagir. Evidentemente vão reagir, não é? E vão criar empecilhos. Empecilhos para que você comece a questionar a proteção dos benfeitores espirituais. Irmão José diz assim: no fundo, esperamos que pelo pouco que a ele ofertamos de nós, o Senhor nos conceda de si muito mais. Enfim, algo que nos faça valer a pena ao que interpretamos por ser um grande sacrifício. Ah, Senhor, eu estou te seguindo, o que o Senhor vai me dar? Não é? O mestre, no entanto, sem nenhuma frustração aos companheiros de apostolado, afirmou que eles haveriam sim de receber o cêntuplo do esperado. Jesus falou com os amigos, Simão Pedro e outros: olha, calma, vocês vão receber até 100 vezes mais do que esperam, mas com perseguições. Quer dizer que eles
por fazerem opção em segui-lo, não esperassem por facilidades e privilégios. Receberiam sim, porque Deus não é caloteiro. Receberiam sim, porque Deus não é ingrato, a lei divina não é ingrata. A lei divina, se ela não deixa passar um tio em nossos erros, nos erros que cometemos, ela também não se esquece do menor de nossos méritos. Tudo é anotado. Agora, não vamos esperar que seja de imediato. Não vamos esperar que seja de imediato. Podemos não estar recebendo hoje e nem amanhã, mas receberemos depois. Não é? Receberemos depois. Nós não pagamos todas as nossas dívidas de uma vez. Agora, vamos querer tudo receber de uma vez? Não é? A lei é equânime, ou seja, é justa. Vocês já imaginaram se nós fossemos pagar tudo o que devemos de uma vez só? Como diz o Dr. Inácio, né? O peso do nosso karma, de muitas toneladas, o peso do nosso karma nos esmagaria, não nos deixaria nem sair do lugar. Agora, se nós não pagamos tudo de uma vez, por que nós queremos receber tudo de uma vez? E irmão José encerra dizendo, receberiam muito mais pelo que eles estavam deixando, mas não seria por menos esforço, naquele devotamento inicial que estavam empreendendo na difusão do Evangelho, que ainda haveria de lhes exigir muito suor e lágrimas. Não tinha nem 2 anos ainda, que Simão Pedro estava seguindo Jesus e já estava perguntando por recompensa. Não é? Não fazia nem 2 anos, porque Simão Pedro seguiu Jesus 3 anos, né? Seguiu a Jesus 3 anos, porque Jesus pregou o Evangelho apenas durante 3 anos, dos 30 aos 33 anos, né? E ele já estava apressado, querendo receber. Jesus falou, vão receber o cêntuplo do esperado, mas com perseguições. Então, até o nosso próximo programa. Muita paz.